Muito obrigado, excelentíssima senhora doutora Cláudia Prudêncio, digna presidente, e na sua pessoa me dirijo a toda a sua diretoria, a todos os dirigentes da OAB, também a comissão eleitoral, membros natos, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, e de modo especial, é claro, a todas as advogadas e os advogados catarinenses. Eu sou Guilherme Schaff Neto, tenho 53 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou graduado pela Universidade Federal e, desde o início de 1995, me tornei advogado. A advocacia me trouxe até aqui, nesses 27 anos, vividos intensamente. Eu atuei, no início, muito na Justiça do Trabalho, atuei na Justiça Federal, nos tribunais regionais, isso majoritariamente na Justiça Estadual Comum. Eu sou um advogado realizado, sou grato à advocacia e muito feliz por tudo que eu vivi até agora. E digo que esse é um momento extraordinário na vida de um advogado. E ele é um momento extraordinário porque é um momento de plenitude profissional. É um momento de realização, é um momento de esperança, é um momento de compromisso com os advogados e com a advocacia. E assim é, porque também é absolutamente extraordinário a possibilidade de um advogado ser alçado à magistratura de 2º grau pela sua própria classe. Saber entender a dimensão disso, saber dar valor a isso, é um desafio, deve ser inerente ao candidato do 5º Constitucional. O 5º Constitucional é a expressão democrática na formação dos tribunais. Decorre da necessidade de pluralismo político, político no sentido amplo, claro, não partidário, de pluralismo ideológico, de pluralismo classista, sim, classista, oabiano, e, sobretudo, de pluralismo de pensamento. Nada mais é eloquente, nada é mais representativo, nada é tão simbólico quanto uma tribuna numa sala de um tribunal. A tribuna na sala de um tribunal, ela legitima, ela afiança, ela materializa a democracia. E o juiz deve olhar para a tribuna com olhos de querer ver, querer ouvir, querer sentir, respeitar, crer e bendizer a tribuna. Não é por outra razão que o artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu gostaria de simbolizar esse meu sentimento e a minha devoção, lembrando as palavras do jurista francês, advogado Raimundo Poincaré, que nos diz: o advogado não depende mais do que de si mesmo, é o homem livre em toda a extensão da palavra. Sobre ele pesam somente servidões voluntárias. Autoridade alguma detém sua atividade individual. A ninguém dá conta de suas opiniões, de suas palavras, de seus atos. Sobre sua cabeça não pende outra autoridade que não a da lei. Repito, sobre sua cabeça, do advogado, não pende outra autoridade que não a da lei. Obrigado, candidato. Esgotou o seu tempo. Agora já iniciando a sabatina com 12 minutos. Até 12. A expansão da tecnologia da informação tem contribuído para a evolução de uma série de processos produtivos e estatais. Com o judiciário não é diferente. A cada ano tem se percebido a utilização de novas tecnologias que, ao mesmo tempo que proporcionam um procedimento mais célere, também apresentam novos desafios. De que modo o candidato entende que a tecnologia pode ser utilizada para aprimorar o serviço judicial, sem colocar em risco as garantias processuais das partes e dos advogados? Pois não. A tecnologia, com a virtualização do julgamento das audiências, é um processo irreversível. Ela trouxe inúmeros benefícios, sem dúvida nenhuma, e deve ser aprimorada. Aliás, no âmbito da Justiça Estadual, na minha compreensão, chegou tarde. A Justiça Federal já utilizava esse mecanismo, já havia investido nisso, e facilitava muito a atividade dos advogados, que tinham a necessidade de se deslocar para Porto Alegre ou para o cumprimento de outros atos, como carta precatórias, etc. No entanto,
apesar da necessidade de aprimoramento e de intensificação, por outro lado, é preciso ressalvar, por vezes, a necessidade do advogado estar fisicamente presente, quando ele achar que deve estar, de participar dessa maneira nas audiências e no julgamento dos tribunais. Se a advocacia, se o advogado entender que não pode comparecer presencialmente, o mecanismo deve estar à sua disposição para que ele possa cumprir com a sua obrigação e com o seu papel. Então, eu me posiciono dessa maneira. Não sei se... Qual é a sua opinião sobre a virtualização dos atos processuais, como audiências, sustentações orais, como meio de garantir o acesso à justiça, a efetividade e a celeridade do processo? Pois é. Isso tudo que eu falei é uma cláusula de acesso à justiça e à jurisdição, né? E é no mesmo sentido, acho que antecipei na primeira resposta, já o posicionamento da segunda, que vai do encontro. A tecnologia que já existia, ela deve ser aprimorada, deve ser cada vez mais implementada, mas sempre facultando ao profissional, ao advogado, a possibilidade de escolher um ou outro caminho, aquele que melhor ele possa exercer o seu papel. Os procedimentos presenciais estão retornando, e foi muito bom retornar, no meu sentir, naqueles que eu participei, aos atos presencialmente. Há situações em que é necessário estar presencialmente. Eu estive no tribunal presencialmente, estive em audiências recentemente presencialmente, em que isso traz também, em algumas situações, a segurança do próprio ato, a segurança de estar presente com as testemunhas, com as partes, né, a despeito dos cuidados que se tem nas audiências no processo virtual, de separação das testemunhas, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, que deve ser louvada esse incremento da atividade virtual para a facilitação da atividade dos advogados e da advocacia como um todo. A situação da adoção no Brasil encontra uma série de problemas. Como se sabe, há muitas crianças aguardando pela oportunidade de serem adotadas, ao mesmo tempo em que existem muitos candidatos à adoção aguardando por muitos anos pela chance de adotar. Na opinião do candidato, quais as medidas poderiam ser adotadas pelo Tribunal de Justiça para otimizar os processos de adoção no Estado? Difícil apresentar respostas fáceis para as questões complexas. Eu pouco atuei na área da infância e juventude, mas do que eu tenho conhecimento, talvez seja necessário um maior esforço da administração, do Poder Judiciário, para incremento de pessoal e de unidades judiciárias, para que esses processos possam ser celerizados. Eu não tenho números que eu poderia apresentar em análise comparativa às senhoras e os senhores, mas esse ponto tão relevante, tão crucial na nossa sociedade, nos nossos desafios modernos, mereça sim, um descarregamento de maior atenção e implementação de recursos para que se possa dinamizar esses procedimentos afetos à adoção. As prerrogativas dos advogados existem não apenas para garantir-lhes o direito ao exercício do seu munus público, mas também para garantir o respeito ao direito fundamental ao devido processo legal de seu constituinte. Diante disto, qual deve ser o papel do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento das prerrogativas dos advogados?
tive a oportunidade de conversar com alguns colegas, quase todos, e quanto a prerrogativas, eu gostaria de simbolizar, ou talvez ilustrar, o meu sentimento, o meu posicionamento, trazendo como exemplo o atendimento nos tribunais e nos fóruns aos advogados. Todos pedem, todos desejam que os juízes estejam de porta aberta, de maneira, assim, vamos dizer, ilustrativamente falando. Mas porta aberta, apenas aberta fisicamente, seria só um simbolismo, talvez. Porta aberta é muito mais do que porta aberta. Porta aberta é compreensão do que é a advocacia e do que faz os advogados. Porta aberta apenas por porta aberta, ainda que esteja aberta, não basta. No momento em que a atividade do advogado, da advocacia, ela é compreendida, ainda que a porta esteja fechada, mas se terá um tratamento de porta aberta. Um gabinete de um juiz, acho que disse isso a quase todos, ou um gabinete de um juiz no Tribunal de Justiça, nada mais é do que uma repartição pública. E uma repartição pública é difícil conceber de portas fechadas. Eu quero crer que essa postura, ela sintetiza o que eu vejo de prerrogativas, né? Talvez não fosse necessário nem brandir por prerrogativas. É uma questão de compreensão de quem nós somos e do que nós fazemos. Ao longo da minha vida profissional, eu vivi tudo isso, eu senti isso, né? E gostaria de transmitir isso ao Conselho, às senhoras e senhores e a todos os advogados do Estado. Esse compromisso da exata dimensão de quem somos e quem fazemos. De resto, que não é pouco, como prerrogativas, honorários, fica mais fácil, flui mais fácil. Eu vou encerrar minha manifestação aqui. Bom, peço licença. Candidato vai declinar a palavra? Eu vou encerrar. Posso usar o tempo para encerrar? Não utilizar o tempo. Ou responder as perguntas ou declinar a palavra. Uma conclusão bem breve, só por isonomia aos demais candidatos. Uma conclusão bem breve. Da advocacia para a magistratura, do advogado que se quer tornar juiz, eu creio no juiz generoso e pacífico, sem agressividade inútil, sem rigorismo exacerbado, que não usa a força, mas é devoto da razão. Eu creio no juiz respeitoso e cordial, com as partes, com as testemunhas e, sobretudo, é claro, com aquele que ele depende para a prestação jurisdicional, aquele que integra a prestação jurisdicional, sem a qual não há prestação jurisdicional, que é o advogado. Seria isso, senhora presidente. Muito obrigado.